Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Neste vídeo, uma questãozinha de história que caiu na PM do Rio de Janeiro em 2014, banca Exatos. Assinale a alternativa correta quanto às afirmativas abaixo sobre a insurreição pernambucana. Pause o vídeo, leia com atenção cada uma das afirmativas e marque a alternativa correta. São 4 opções, ok? Tenho certeza de que você vai acertar. Show, vamos lá. Gabarito, letra D de dado. Todas as afirmativas estão corretas, beleza? Bem, vamos tentar fazer um resumo aqui da situação para que você possa se situar e entender melhor a razão de o gabarito ser a letra D. Bem, no século XVII, Pernambuco, principalmente, na verdade, boa parte do Nordeste, estava dominada pelos holandeses, né? E o Nassau, que foi o administrador holandês, enviado pela Companhia das Ilhas Ocidentais para cá, ele, no primeiro momento, adotou uma política de boa vizinhança. Como assim? Ele não quis criar problemas com a população em geral, muito menos com a elite local. Ele concedeu créditos aos senhores de engenho para que estes pudessem modernizar e ampliar a produção de açúcar. Os impostos de exportação do açúcar para a Holanda eram menores do que os impostos de exportação para Portugal, quer dizer, era mais vantajoso exportar para a Holanda do que para qualquer outro país, beleza? O que mais? Ele, embora fosse protestante calvinista, não foi intolerante com os católicos que aqui viviam, e sim permitiu liberdade de culto, não ofereceu qualquer tipo de objeção quanto a isso, tá? Promoveu diversas modernizações na cidade de Recife, principalmente arquitetônicas, de infraestrutura, também investiu na parte cultural. Enfim, foi um excelente administrador cujas marcas até hoje você encontra em Recife principalmente, tá bom? O que acontece? Chegou um momento em que a Companhia das Ilhas Ocidentais achou por bem demitir o Nassau porque ele estava gastando mais do que devia, né? Com esse projeto de modernização da cidade, de infraestrutura, de embelezamento, essas incursões culturais que ele fazia, enfim, estavam sendo muito dispendiosas. Então, a Companhia das Ilhas Ocidentais resolveu por bem trocá-lo, substituí-lo. E no lugar dele mandou 3 outros administradores que governaram, digamos assim, com mão de ferro. Passaram a cobrar os empréstimos que o Nassau havia concedido aos senhores de engenho, ameaçando tomar as terras dos senhores de engenho caso os empréstimos não fossem pagos, né? Foi intolerante, essa tríade, né? Esse triunvirato, digamos assim, esse trio de governantes passou a ser intolerante com a religião católica, do nada, enquanto que o Nassau não era. Enfim, então começaram a governar com mão de ferro, causando aí uma insatisfação com relação aos senhores de engenho principalmente. E aí havia também o contexto da restauração portuguesa, né? Portugal havia finalmente se separado da Espanha. O fim da União Ibérica ocorreu e aí o senhor de engenho pensou da seguinte maneira: já que é para ser mandado por alguém, já que é para obedecer a alguém, já que é para ser ameaçado por alguém, que pelo menos seja pelo rei de Portugal e não por uma companhia de comércio holandesa, né? Então começaram a organizar uma resistência, organizar um movimento armado de luta, visando aí a expulsar os holandeses de Pernambuco. Show? E aí o que acontece? Item 1. A insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região nordeste do Brasil em meados do século XVII. Correto, beleza. Representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira, um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Show! E o que acontece, gente? Durante a insurreição pernambucana ocorreram as chamadas Batalhas de Guararapes.
Foram duas muito importantes, foram decisivas na luta, na campanha contra os holandeses, certo? E aí, a Batalha de Guararapes é considerada o marco inicial, né? O nascimento, o batismo de fogo do Exército Brasileiro, ok? O Exército Brasileiro nasceu na Batalha de Guararapes. E na insurreição pernambucana também nasceu um sentimento nativista, um sentimento de pertencimento a um lugar. O Brasil não é uma mera colônia de Portugal, é o lugar onde eu nasci, o lugar ao qual pertenço, o lugar onde eu vou criar minhas raízes, onde eu vou ter meus filhos e netos, ok? Então começa a haver aí um sentimento nativista que vai aflorar a partir da insurreição pernambucana. A questão não trouxe esse aspecto, tá? Poderia ter trazido também, e uma outra questão no futuro poderá abordar esse aspecto, tá? O nascimento do Exército Brasileiro, bem como o nascimento de um sentimento nativista. Por quê? Porque na insurreição pernambucana, todos os elementos que formam o povo brasileiro lutaram juntos contra os holandeses. Os portugueses lutaram, os filhos de portugueses que nasceram no Brasil, brancos, os índios, beleza? Ok? Negros libertos africanos, tá? Também lutaram, conforme diz aí o item 3, nessa luta contra os holandeses. Os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e também de índios potiguares, certo? Ok? Então, mestiços, descendentes de portugueses, filhos de portugueses com índios, negros com portugueses, enfim, todo o povo brasileiro, toda essa mistura que corresponde ao povo brasileiro lutou junto na insurreição pernambucana, tá? Então começa aí a haver esse sentimento nativista de pertencimento a um lugar, de defesa da terra, defesa do território, defesa do lugar chamado Brasil, ok? A oposição dos portugueses, item 4, aos holandeses, ocorreu em decorrência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança dos empréstimos realizados pelos senhores de engenho de origem portuguesa com os banqueiros holandeses. Sim, foi o que eu falei no começo, né? O Nassau foi bonzinho, emprestou dinheiro, concedeu créditos, incentivou a modernização dos engenhos, incentivou o aumento da produção açucareira. Show de bola! Ele foi removido depois de alguns anos. No lugar dele vieram 3 administradores que impuseram aí, digamos assim, uma mão de ferro, né? Rédeas curtíssimas, ameaçando os senhores de engenho, né? E aí quando você ameaça quem detém o poder econômico, você vai ter uma reação, não tenha dúvida, tá? Vai gerar uma reação, ok? E aí os senhores de engenho contaram com a ajuda do povão em geral também, tá? Se fossem só eles, senhores de engenho, ia ficar ruim para derrotar os holandeses, mas com a ajuda dos índios e também de negros libertos e também dos descendentes, né, dos brasileiros propriamente ditos, descendentes aí de portugueses, da mistura toda que deu origem ao povo brasileiro, todo mundo lutando junto, né, no nascimento do Exército Brasileiro, eles conseguiram dar conta do recado e expulsar os holandeses, ok? Foi uma campanha longa, durou cerca de 10 anos, tá? Não foi no último dia. A expulsão dos holandeses não se deu imediatamente, tá? Foi uma sangrenta e longa campanha, tá ok? Então, sendo assim, todas as afirmativas estão corretas. Eu fiz aqui um rápido resumo, claro, há mais detalhes, há mais nomes importantes, há mais nuances importantes que você encontra nas nossas aulas, tá bom? Forte abraço a todos.